A Quinta-feira Santa é o dia do anticlericalismo. E é importante refletir sobre isso nestes dias, sobretudo os padres das nossas igrejas refletirem sobre isso, porque o perigo do clericalismo está sempre aí, na cabeça nossa e na cabeça dos padres. Por que digo isso? Porque está claro que na Quinta-feira Santa Jesus não celebrou nada. A ceia foi na Sexta-feira Santa, porque o dia para os judeus começava com o pôr do sol. E a ceia foi depois do pôr do sol. Então já era na sexta-feira. Na quinta-feira, o que os evangelhos narram, os três sinóticos deixam muito claro, é a pergunta dos discípulos: aonde tu queres que nós preparemos a Páscoa? Como aonde tu queres? A lei era clara. Desde o tempo da reforma de Josias, lá 600 anos antes de Cristo. O único lugar em que vamos celebrar a Páscoa é o Templo de Jerusalém. O segundo livro das Crônicas narra perfeitamente como funcionava esta celebração. As famílias levavam o cordeiro era degolado pelos levitas, o sangue recolhido no mar de bronze. O cordeiro era depois assado, distribuído às famílias, que sentavam nos grandes pátios do Templo de Jerusalém, comiam o cordeiro, celebravam, cantavam o Hallel, os 5 salmos da Páscoa, e de manhã, terminado tudo, voltavam cada um para a sua casa. Então, por que a pergunta aonde queres que preparemos a Páscoa? Talvez porque os discípulos já sabiam que Jesus estava sendo procurado pelos guardas do templo. Não sei. Sei que fica muito claro a ordem de Jesus. Não vai ser no templo. Vai ser numa casa. Qual casa? Bom, aí os evangelistas, cada um tem detalhes diferentes, mas com certeza em todos eles o centro é a casa. Mateus vai dizer a casa de um tal, um qualquer, uma casa qualquer. Marcos vai especificar: vocês vão ver um homem carregando um jarro de água, um empregado, sigam o empregado, sigam o servo, na casa em que ele entrar, digam vocês também, o mestre quer celebrar aqui a Páscoa. Sigam o servo, sejam acólitos do servo, do último. Ele vai indicar a casa certa para celebrar. Lucas vai chamar a casa como a palavra de hospedaria. A mesma palavra que ele usou quando Jesus nasceu e dizia que não havia lugar para eles na hospedaria. A mesma palavra é usada para dizer: vão lá no dono da hospedaria e peçam para celebrar lá na sala superior. Não é um salão de festa. É a sala de uma casa de hospedagem dos pobres. Este é o ponto fundamental. A memória de Jesus não será ligada mais ao templo. Será ligada a uma casa qualquer. Não haverá mais altares. Haverá uma mesa. E é muito diferente altar de mesa, porque altar significa degrau, significa hierarquia, significa poder. O altar, conforme o livro de Ezequiel, era alto 6 metros. E como não podia ter degraus, e para chegar lá em cima, pensaram numa rampa que subia lá para o sacerdote poder deitar nas brasas do fogo as carnes que eram queimadas em honra a Javé. O altar é símbolo de poder, de hierarquia. Hierarquia não é uma palavra bíblica, não. Não existe poder sagrado que não seja o de Deus. Ele não o passa a ninguém. Só o Filho dele, Jesus.
Sagrada é a diaconia, sagrado é o serviço. Sagrado é o estar sentado na mesa, a mesma dignidade, homens, mulheres, 12. 12 não é número de gente conferida, é número de povo. Todo o povo novo que se constitui ao redor de Jesus. E não haverá sacrifícios. Não se fala do Cordeiro Pascal. Se fala de pão e de vinho, repartidos. O gesto mais comum que Jesus faz, como qualquer pai de família faz. Distribuir o pão e o vinho para todos os que sentam na mesma mesa, como irmãos na mesma casa. Esta é a memória de Jesus. E nós fizemos algo de super sagrado, perigo gravíssimo de transformar isso aí na instituição de um sacerdócio sacral, sacrificial, onde alguém tem mais poder do que outro, onde alguém tem mais espírito do que outro, onde alguém tem mais poder de decidir do que outro. E isso é o clericalismo que o Papa Francisco diz claramente, é uma praga da nossa igreja. E que está na nossa cabeça, na cabeça de muitos padres. E o Quinta-feira Santa é a oportunidade da conversão quaresmal ao serviço dos últimos, a um projeto onde o centro não seja o templo, mas a casa dos pobres, uma mesa e não um altar, uma condivisão, porque o pão é corpo de Cristo enquanto é condiviso, enquanto é repartido. Depois de partir e dar, diz, este é o meu corpo. Mas isso veremos amanhã, na Sexta-feira Santa, que iniciará com esta celebração e iniciará com Jesus lavando os pés dos seus amigos. Por enquanto, o que temos que ter claro é que na Bíblia não se fala nunca a palavra sacerdote aplicada aos seguidores, aos discípulos, às discípulas de Jesus. As duas vezes que se fala de sacerdócio é do sacerdócio de todos nós que somos a vítima que Deus realmente se agrada porque damos a nossa vida pela vida de todos. Não porque sacrificamos cordeiros. E a única vez que se fala de Jesus sacerdote na carta aos Hebreus é justamente para dizer que se temos este sacerdote, não precisamos mais de outros. Isso é muito importante. Recuperar a dimensão da fraternidade e da profecia nas nossas comunidades. O presbítero, como é chamado na Bíblia, o ancião, mesmo que às vezes nas nossas mães tenha pouco mais de 20 anos, o presbítero é aquele que tem que ter claro que o projeto de Jesus é uma família que comparte e reparte o pão ao redor da mesma mesa nas casas. Chega de templos, chega de altares, chega de degraus, chega de dominações. Esta é a mensagem da Quinta-feira Santa. Guardemos ela no nosso coração e confrontemo-nos com ela, porque esta é a memória de Jesus.